E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu quero pedir desculpa aí pelo tempo que eu passei sem postar os vídeos, né? Fiquei uma semana bastante mal de uma dengue que eu peguei, mas estamos de volta aí. Então vamos estudar, né? Estudar a palavra de Deus. Vamos estudar aí o capítulo 4 do livro de Gênesis, naquela continuação, né, de marcar a Bíblia, a melhor forma de marcar a Bíblia. É isso que a gente vai estudar. Capítulo de hoje. Vou estudar aqui o capítulo 4. Fala Abel e Caim. Vamos ver o que eu marquei aqui nesse capítulo, né? Então vamos lá. Aqui eu já marquei o título aqui, né? Porque é um título interessante. Só que eu não marquei de laranjado, marquei de azul. Então vamos ver o que eu tenho de marcação aqui nesse capítulo. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Eu marquei de azul, ponto interessante, não é? Por que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que de Caim? Abel ele trouxe do melhor que ele tinha, né, do seu rebanho. E isso agradou a Deus porque ele fez o que era o certo fazer, né? E quando você já conhece a história, vê que Caim, né, não fez aquilo que Deus esperava. Ele deu o seu melhor, porém ele não fez o que Deus queria, certo? Então, aqui no versículo 6 diz: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irados e por que descaiu o teu semblante? Observe que eu marquei de vermelho, porque é como se Deus estivesse falando, em alguma situação da nossa vida, ele pudesse estar falando para nós, né? Que às vezes a gente chega zangado, a gente chega com a cara fechada, é, com a sua esposa, com seus filhos, com o patrão e aí tal. Aí então Deus fala isso aqui, ó. Então ele disse o Senhor: Por que andas irados? E por que descaiu o teu semblante? Aí eu marquei de vermelho também esse aqui, diz assim, ó: Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, mais uma vez, marquei de vermelho como se Deus estivesse falando em alguma situação da nossa vida, estivesse falando diretamente conosco. Por isso que eu marco todos os versículos que eu marco de vermelho. Porém, mais na frente tem muitas coisas que eu não marquei de vermelho. Apesar que é falando diretamente conosco também. E eu ainda não tinha pegado essa ideia de marcar todos de vermelho. Mas, então, vamos ver aqui o que está falando aqui. Ó. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, se a gente fazer o que é a vontade de Deus, o certo, lógico que nós vamos, o que a gente faz vai ser aceito diante de Deus, porque a gente vai estar fazendo aquilo que é a sua vontade. Se todavia procederem mal, o que acontece? Eis que o pecado jaz à porta. Se a gente estiver fazendo o que é errado, ou tipo, a gente está pensando algumas coisas, e o que a gente está pensando, a gente tem que contar para Deus. Por quê? Principalmente coisas ruins, certo? Porque quando a gente conta, desabafa o que a gente está pensando para Deus, é muito provável que você não chegue a pecar aquele pecado que você já, que a sua mente já está planejando fazer. Ou seja, aqui diz o que, ó, o seu desejo será contra ti. Ou seja, aquele pecado, quando você começa a alimentar ele na sua mente, aquele desejo, até chegar ao ponto de pecar fisicamente, então esse desejo ele vai aumentando cada minuto que passa. Ou seja, você tem que fazer o quê? Você tem que falar esse desejo que você está sentindo para Deus, para que aquilo possa ser aliviado. A partir do momento que você pensa, não desabafa para alguém, você vai acabar fazendo aquele mal, aquele pecado, certo? Mas a ti, Deus dá um conselho, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, por isso que eu estou falando, é preciso a gente dominar esses desejos que a gente tem. Tipo os pensamentos, uns desejos que a gente não consegue controlar. Que esse pensamento vem, né? Você precisa controlar ele. Cumpre dominá-lo, a gente tem que dominar antes que aconteça o pecado, certo? Espero que esteja bem esclarecida essa questão, né? Caim e Abel. Vamos aqui, o primeiro homicídio, que eu marquei de azul, é uma história interessante, falando aqui de Caim e Abel, né? Caim matando Abel. Primeiro momento na história da humanidade que acontece
primeiro homicídio. Aqui eu não marquei, falando dos descendentes, mas marquei alguns versículos aqui, ó. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Aqui, se você observar, parece que dentro da história, também, pelo menos relatado biblicamente, mostra que é o primeiro homem que teve duas mulheres. Tá, Deus aprova isso? De maneira nenhuma, meus amigos. Aqui, ó, se você voltar aqui, ó, no capítulo 2, diz assim, ó, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso aqui é o que Deus aprova, o homem com uma única mulher, certo? E os dois se tornam uma só carne. Então isso aqui não é da vontade de Deus, o homem ter duas mulheres. Ah, mas então como entender então os homens da Bíblia, tipo Abraão, que tinha Sara, mas aí deitou com Agar? Deus aprovou aquilo? De maneira nenhuma, meu amigo. Deus não aprovou, não aprova e nunca aprovará o homem ter duas mulheres, certo? Então Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Então vamos para cima, que diz o que, ó? Diz assim, ó, o nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocavam harpa. Então, há muitos mil anos atrás, né? Aqui o povo já tinha a habilidade de fazer instrumentos musicais. A gente não vê, de acordo com a Bíblia, aqueles homens das cavernas, homens, né, cheios de pelos, que nem sabiam falar direito. Isso não existe, gente. Isso aqui, ó, há uns 5 mil anos atrás, ou quase 6 mil anos atrás, as pessoas já tinham a habilidade de fazer instrumentos musicais. Sabiam tocar. E não adianta eles fazerem o instrumento e não saber tocar aquele instrumento. Precisam ter notas, harmonia. Então, antigamente já tinha esse tipo de habilidade. Não eram homens da caverna. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Observe também mais uma coisa interessante aqui, ó. Um homem a chegar a fazer instrumento cortante, instrumento de ferro, de bronze. Então, para eles fazer esse tipo de instrumento, precisa toda uma técnica, uma química, né? Você precisa saber de muitas coisas para você chegar a um ponto de uma faca ficar bem afiada e ela não cegar com facilidade. Então, aqueles já tinham esse tipo de habilidade, eram pessoas inteligentes e não homens das cavernas, tá? Então vamos lá, mais embaixo aqui eu marquei no versículo 24. Aqui fala aqui, ó, 7 vezes se tornará a vingança de Caim e de Lameque, porém 70 vezes 7. Aqui, se você vai observar, tem uma história aqui, ó. E disse Lameque, as suas duas esposas, a gente viu ali, ó. As suas esposas, Adá e Zilá, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. E aí, o que acontece? Aí fala assim, ó. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. De onde que você lembra em alguma parte da Bíblia que fala 7 vezes, 70 vezes 7? Você lembra disso? Aqui está falando de vingança. Eu já fiz um vídeo a respeito desse assunto aqui. Aqui está falando de vingança, certo? E Deus aprova a vingança? De jeito nenhum, irmão. Deus não aprova a vingança. Se você for lá em Mateus 18, 22... lá os discípulos perguntaram, Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Só 7 vezes? Aí Jesus falou o quê? Não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aqui está falando de vingança e Deus está falando de perdão. Então Deus não aprova esse negócio de vingança, certo? É o que Jesus falou lá em Mateus, se você quiser olhar, Mateus 18, 22. Você vai ver 7 vezes, 70 vezes 7. Por isso que eu fiz uma ligação, porque é como se Jesus estivesse tirando e mostrando um ensinamento de oposto de vingança, e sim o perdão. E o último verso que a gente vai ler, está aqui no versículo 26. A Sete nasceu-lhes também um filho, no qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, bem aqui no início da história, já cada um tinha o seu tipo de habilidade. E aqui o último verso fala de invocação ao nome do Senhor. Espero que você tenha entendido e gostado do vídeo de hoje, e ter aprendido também, marcar a sua Bíblia, certo?
E meus amados irmãos, eu só peço que vocês estudem a Bíblia e não esperem somente os meus vídeos. Como vocês podem observar, não é todos os dias que eu faço vídeo, certo? Mas eu espero que cada vídeo que eu faço possa ajudar muito vocês a entender a palavra de Deus. Sabemos que quem faz a compreensão da palavra de Deus não sou eu, tá? Nem é o pastor da sua igreja. Que dá a compreensão para você entender 100% é o Espírito Santo. O que a gente faz, Deus deu o dom para a igreja, né? Deu o dom para alguns de ensinar a palavra de Deus, mas o máximo que a gente faz é ensinar. Mas transformar uma vida, não é nós que faz, isso aí é trabalho do Espírito Santo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aproveitado, né, essas novas informações. E espero que Deus abençoe você, tá? Deixa o like aí se gostou do vídeo, compartilha também o vídeo para as outras pessoas também aprenderem um pouquinho da palavra de Deus. E até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.